Eles mudaram algo na realidade. Eles estão divulgando que estão fazendo todo esse tipo de pesquisa sobre buracos de minhoca, buracos negros, mudança de espaço e tempo, quer dizer oficialmente. Ela tá falando do CERN e algo estranho aconteceu lá. Em novembro de 2009, o diretor de pesquisa do CERN, Sergio Bertolucci, fez uma declaração muito interessante. Esse diretor do CERN diz que a máquina titânica pode possivelmente criar ou descobrir fenômenos científicos anteriormente inimagináveis, ou incógnitas desconhecidas. Por exemplo, uma dimensão extra. Algo pode sair dessa porta, ou podemos enviar algo através dela. Teria uma porta aberta. Mas que mesmo com o poder do colisor à sua disposição, ele só seria capaz de mantê-la aberta por um lapso de tempo muito pequeno. 10 elevado a 26 segundos. Mas durante essa quantidade infinitesimal de tempo, seremos capazes de espiar através dessa porta aberta, seja tirando algo dela ou enviando algo para dentro dela. Claro, acrescenta Bertolucci, após esse pequeno momento, a porta se fecharia novamente, nos trazendo de volta ao nosso mundo normal de 4 dimensões. Essa é a doutora Astrid Stuckelberger, uma cientista suíça que passou décadas em pesquisa e trabalhou com grandes instituições em Genebra, tendo acesso a muita informação interna. Nos últimos anos, ela decidiu começar a falar publicamente sobre coisas que exigem muita coragem para dizer em voz alta. Nesse vídeo você vai ouvir algumas coisas que podem abalar sua visão de mundo. Eu acho que ela revelou até mais do que deveria, dá uma olhadinha. Ela me convidou para ver todo mundo e me colocou à mesa de 2 físicos do CERN. Um de Genebra e um de Portugal, porque existem outros mini-CERNs, não é só em Genebra. Eu disse, então quantas dimensões oficialmente estão vivendo no CERN? E ambos disseram 17, muito afirmativamente. Se você não sabe, o CERN é um grande centro de pesquisa em física perto de Genebra, na fronteira entre a Suíça e a França, onde cientistas estudam a estrutura da realidade na menor das escalas. Sua máquina principal é o Grande Colisor de Hadrons, um anel subterrâneo de 27 quilômetros onde partículas são aceleradas perto da velocidade da luz e colididas. Foi assim que o bóson de Higgs foi descoberto em 2012, a partícula ligada ao motivo da matéria ter massa. O que a maioria das pessoas não sabe, e é aqui que fica interessante, é que quando o Grande Colisor de Hadrons estava prestes a começar em 2008, tinha uma preocupação entre alguns físicos sobre a escala do experimento. O colisor opera em níveis de energia nunca alcançados antes em um laboratório. Alguns modelos teóricos sugeriram que fenômenos incomuns poderiam ocorrer nessas energias, incluindo a formação de buracos negros microscópicos ou outros estados exóticos da matéria. Essa incerteza levou a desafios na justiça. Em 2008, um processo foi apresentado em um tribunal dos Estados Unidos, pedindo que o colisor fosse interrompido. O caso foi rejeitado porque o tribunal não tinha jurisdição sobre o CERN. Essa decisão foi apelada e rejeitada novamente. Entre 2008 e 2010, queixas similares foram apresentadas em tribunais europeus. Nenhuma delas parou os experimentos. As decisões legais não avaliaram se os experimentos eram seguros. Elas apenas estabeleceram que os tribunais não podiam intervir. Então, como resultado, o Grande Colisor de Hadrons foi ligado. Eles disseram que por volta de 2018 houve uma explosão. Na verdade, uma das críticas é que eles mudaram algo na realidade. E que mudaram tempo e espaço. E que abriram outras realidades. E não foi nessa época que a Marvel começou a fazer muitos filmes sobre tipo Doutor Estranho? Sim, o multiverso. Sim, multiverso. Sim, eu sei que esse tipo de informação é difícil de processar. Ela não se encaixa em como normalmente entendemos a realidade. E o que torna isso mais perturbador é que existem muitos exemplos do mundo real que se alinham com o que a doutora Astrid está descrevendo. Algo que aconteceu e que ainda não tem explicação clara. Vou dar um exemplo que pode te deixar sem palavras. Eu realmente não entendo como isso aconteceu, mas talvez você até saiba. Em 2009, Fiona Broome foi a primeira a notar algo estranho. Grandes grupos de pessoas estavam compartilhando as mesmas memórias, e essas memórias não correspondiam à realidade.
Não eram erros isolados, mas coletivos. Mais tarde, ela chamou isso de efeito Mandela. Tenho certeza que você já ouviu falar disso. O timing é interessante porque é exatamente o mesmo período em que o grande colisor de Hadron estava sendo ligado e testado. O primeiro feixe desse colisor circulou em 2008, e as primeiras grandes colisões aconteceram em 2009. Duas coisas completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o maior experimento de física da história começa a operar, e do outro, as pessoas começam a notar que suas memórias compartilhadas não se alinham com a realidade registrada. Pode não ser nada, pode ser coincidência, mas a sobreposição no tempo é difícil de ignorar. E é por isso que essa conexão continua aparecendo repetidamente. Não como prova de nada, mas apenas como um padrão que parece um pouco estranho demais para ser aleatório. Você lembra do homem do Monopoly? Ele tinha um monóculo ou não? Bom, a versão oficial diz que ele nunca teve um, mas uma grande parcela da população se lembra dele com monóculo. Eu me lembro dele claramente com monóculo. E isso é algo que eu realmente queria compartilhar nesse vídeo, porque realmente isso mexe com a nossa cabeça. Então, se ele não tinha monóculo, por que o homem do Monopoly aparece usando um no filme Ace Ventura? Who is this ghastly man? Ace Ventura, Pet Detective. And you must be the Monopoly guy. E não é só isso. Esse aqui é um artigo de jornal de 2004 que menciona essa memória comum do homem do Monopoly usando o monóculo. É uma das muitas referências antigas que descrevem o homem do Monopoly com esse monóculo. E tudo isso é gentilmente confirmado por Max Lohan, conhecido como o garoto mais inteligente do mundo, que estranhamente desapareceu da internet após o seu vídeo famoso. O que aconteceu foi que fizemos esse universo meio desequilibrado. Por causa do colisor, o supercolisor? Sim, nós alteramos o peso de um único elétron, o que eu acredito que nos deslocou para um universo paralelo. Ele está sugerindo que a realidade não existe como uma única linha do tempo fixa. Em vez disso, existem muitas versões paralelas da realidade que existem ao mesmo tempo. Essas versões são quase idênticas, mas não completamente. Existem pequenas diferenças entre elas. Na maioria das vezes, elas são tão pequenas que não as notamos. A ideia de Max é que, às vezes, nos movemos de uma versão da realidade para outra, e quando isso acontece, coisas que lembramos da versão anterior nem sempre correspondem ao que existe na atual. Ele acredita que isso aqui é um efeito Mandela, não um erro de memória, mas uma incompatibilidade entre o que lembramos e a versão da realidade em que estamos atualmente. As diferenças são pequenas em teoria, talvez apenas 1%, mas em um nível humano, esse 1% pode parecer muito grande. Vamos fazer um teste aqui. Eu quero que você dê uma olhada nessa imagem. Você tá vendo o vermelho na lata de Coca-Cola, certo? Agora, dá uma olhadinha aqui. Se eu der um zoom, na verdade não tem vermelho nessa imagem. Nenhum pixel vermelho. Agora eu vou afastar o zoom para você ver. Olha aí o vermelho de novo. E é assim mesmo, a maioria das pessoas ainda vê o vermelho. Esse simples experimento com essa imagem mostra o quão instável nossa percepção realmente é. Ela mostra que o que experimentamos como realidade já é uma mistura do que está lá fora e do que o cérebro adiciona por cima. Então, quando algo parece errado, quando a memória e realidade não combinam, o problema não é simples. Pode ser memória, pode ser percepção, ou pode ser algo mais profundo, como o CERN. Olha só, essas instituições publicam suas agendas, seus folhetos, seus tópicos de pesquisa oficiais. E elas falam sobre espaço e tempo, sobre buraco negro, sobre buraco de minhoca, física quântica, entrelaçamento. E isso se torna narrativa aceita. Mas você, por exemplo, como uma pessoa comum, não tem maneira real de verificar nada disso. Você não consegue verificar um buraco negro, você não consegue observar um buraco de minhoca e não pode ver partículas subatômicas. Você não tem acesso a essas coisas. Você não tem as ferramentas e não tem os dados brutos. Então, o que acaba acontecendo é que eles explicam o invisível e espera-se que aceitemos a explicação, não porque podemos confirmá-la, mas porque não podemos. Não porque a informação seja necessariamente errada, mas porque é estruturalmente impossível para a maioria das pessoas verificar.
Isso cria uma lacuna entre o que está acontecendo e o que pode ser verificado independentemente. E essa lacuna é onde a confiança substitui a verificação. Agora eles querem fazer um loop colisor. São 27 quilômetros e agora querem fazer um de 91 quilômetros. Eles dizem que não é suficiente, que temos que conseguir a colisão entre as partículas subatômicas. Ok, a gente pode imaginar que está correto, que é possível, mas como podemos verificar qualquer coisa? Realmente, é de verdade intrigante. Então, a pergunta naturalmente se torna: por que lá? Por que o CERN foi construído perto de Genebra? Oficialmente, a resposta é bem simples. A Suíça é politicamente neutra, estável, centralmente localizada na Europa e capaz de hospedar uma organização científica internacional sem tensão geopolítica. Só que quando você dá um passo para trás e olha para a localização física, não apenas a política, a escolha se torna mais interessante. O CERN fica em uma parte muito específica da Europa, perto dos Alpes e perto do Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental. Essa é uma das regiões geologicamente mais complexas e ativas do continente. O Mont Blanc não é apenas uma montanha, é uma estrutura geológica massiva assentada sobre sistemas de falhas profundas, zonas de pressão tectônica e formações rochosas complexas. Pesquisadores em geofísica e geobiologia têm apontado há anos que grandes cadeias montanhosas estão associadas a fenômenos naturais incomuns, como correntes elétricas naturais no solo, variações no campo eletromagnético da Terra e forte estresse mecânico em certos minerais como quartzo, que podem produzir efeitos elétricos sob pressão. Agora, não existe uma história oficial para isso, é claro, mas levanta uma questão razoável. Se você fosse construir uma máquina que empurra matéria e energia aos seus limites, você não gostaria de colocá-la em algum lugar que já é geologicamente estável, estruturalmente forte e capaz de suportar instalações subterrâneas massivas? E ainda tem uma camada mais profunda, aquela que os humanos têm apontado há milhares de anos. Quando as pessoas falam sobre grids de energia, geralmente apontam para o mesmo padrão estranho. As estruturas mais importantes da história humana não parecem estar colocadas aleatoriamente. A Grande Pirâmide de Gizé fica em uma posição muito precisa na Terra e está alinhada com o norte verdadeiro com extrema precisão. Stonehenge foi construído para se alinhar com os solstícios. Machu Picchu foi colocado em uma crista entre grandes linhas de falha e importantes linhas astronômicas. Angkor Wat espelha o movimento do Sol durante os equinócios. Teotihuacan foi construído em um layout geométrico preciso que corresponde aos ciclos solares e estelares. Esses lugares não foram escolhidos por acidente. Então, quando as pessoas olham para isso e falam sobre uma grade de energia, o que elas realmente querem dizer é que os humanos sempre foram atraídos para certos locais. Lugares que parecem diferentes. Lugares que ficam na interseção de geografia, astronomia e com um significado. E quando você mapeia esses lugares, alguns padrões começam a aparecer. Então, eles nos dizem que o CERN está na Suíça por razões políticas, mas isso pode não ser toda a história. Também nos dizem que o efeito Mandela não é real, que é apenas memória ruim, coincidência ou uma confusão. Mas quando você olha para quantos exemplos claros existem, essa explicação começa a parecer incompleta. O exemplo mais popular é que muitas pessoas se lembram dos ursos Berenstain como Berenstein com E, porque essa grafia parece mais familiar. Mas os livros sempre foram escritos com A. As pessoas também se lembram de uma cornucópia no logo da Fruit of the Loom. Também nunca esteve lá. A manteiga de amendoim Jif é lembrada como Jiffy. A marca sempre foi apenas Jif. As pessoas se lembram de Looney Tunes como Looney Tunes. Sempre foi Tunes. Alguns se lembram do Mickey Mouse usando suspensórios. E até eu lembro disso, só que ele nunca usou. Já algumas pessoas lembram do Pikachu com uma ponta preta na cauda, só que ela nunca existiu. E eu acredito que seja por conta da pré-evolução dele, mas deixa aí sua opinião nos comentários. Essa outra aqui é bem bacana, muitas pessoas, inclusive eu, lembro da sininho pontuando o I no logo da Disney. Essa versão nunca existiu. Outras pessoas se lembram da Mona Lisa franzindo a testa. A pintura, é claro, nunca mudou. Muitas pessoas juram que tinha um filme chamado Shazam, onde o Sinbad era um gênio. Também nunca existiu.
Muitas pessoas lembram da fala de Darth Vader dizendo "Luke, eu sou o seu pai", só que a fala é diferente. Não, eu sou o seu pai. E muitos se lembram da fala da Bruxa Má dizendo "Espelho, espelho meu", só que a fala é diferente. Muitas pessoas também lembram do filme Forrest Gump com a fala "A vida é como uma caixa de chocolates", só que a fala real do filme é "A vida era como uma caixa de chocolates". É uma mudança pequena, mas quase todo mundo se lembra no tempo presente. No filme Silêncio dos Inocentes, as pessoas claramente se lembram de Hannibal Lecter dizendo "Olá, Clarice". Essa fala exata nunca é dita no filme. Em Negócio Arriscado, as pessoas se lembram de Tom Cruise usando óculos escuros durante a famosa cena de dança. Na cena real, ele não tá usando óculos escuros. Na Pequena Sereia da Disney, muitas pessoas se lembram de Ariel tendo um sutiã de conchas brilhante prateado. Na realidade, ele é roxo. Na trilogia original de Star Wars, muitas pessoas se lembram do C-3PO como completamente dourado, mas uma de suas pernas é na verdade prateada. No filme Apollo 13, as pessoas se lembram da fala "Houston, temos um problema". A fala real é "Houston, nós tivemos um problema". Nos livros infantis, muitas pessoas se lembram do George Curioso tendo um rabo, só que ele nunca teve um. Nos Flintstones, muitas pessoas se lembram do nome como Flintstones sem o segundo T. O nome real sempre foi Flintstones. Na música We Are The Champions do Queen, as pessoas se lembram da música terminando com Of The World no final. A versão de estúdio não inclui essa letra no final. Em Aladdin, muitos se lembram do gênio dizendo "Tô preso em uma lâmpada", numa cena específica que nunca aconteceu. Em Matrix, muitos se lembram de Morpheus dizendo "E se eu te dissesse?", só que essa fala nunca aparece dessa forma no filme. No desenho Scooby-Doo, as pessoas se lembram de Salsicha usando uma camisa verde mais escura. Na verdade, ela é verde claro. Em Indiana Jones, muitas pessoas se lembram da cena do chapéu fedora diferente do que realmente acontece. Em Mowgli, o menino lobo, as pessoas se lembram de Baloo usando um sutiã de coco que nunca existiu. Em Tom e Jerry, muitas pessoas se lembram de Tom falando com frequência, só que ele quase nunca fala. Sim, eu sei que esse tipo de coisa bagunça a sua cabeça um pouco. Tem tantos exemplos que nem cabe num vídeo só. E eu tô realmente curioso sobre o que você se lembra e o que você não se lembra. Deixa aí nos comentários. Fora que eu nem entrei no mérito que a Astrid fala que eles trouxeram uma entidade de dentro desse portal. E eu acho que eu nem posso falar isso aqui no YouTube, então eu vou falar lá na área de membros no Relógio do Criador Premium. Vou fazer uma live sobre esse trecho aqui especificamente. Novamente, eu não tô aqui pra te dizer o que pensar ou no que acreditar. Eu tô só mostrando uma outra maneira de olhar as coisas. E se algo aqui realmente chamou sua atenção, eu sugiro você fazer a sua própria pesquisa. Você pode acabar vendo as coisas um pouco diferente. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Se aparecer a opção de hype, dá aquela hypada para dar uma força aqui pro nosso canal. E se você ainda não conhece nossa área de membros, é a Loja do Criador Premium, tem vários conteúdos incríveis para você expandir ainda mais a sua mente, incluindo a novidade de 2026, que é um curso em milagres, que é considerado um dos ensinamentos espirituais mais profundos e transformadores já escritos. E olha só, você não precisa de nenhuma crença religiosa específica para estudar o curso. Ele traz princípios universais sobre amor, perdão, paz interior e dissolução do medo. O objetivo? Remover os bloqueios à consciência do amor que já existe dentro de você. Toda quarta às 7 horas ao vivo lá no Premium você tem um encontro comigo. A gente está estudando o curso de uma forma didática aplicável à sua vida, sem enrolação. A partir de R$ 36,90 você se torna membro e pode participar ao vivo também comigo. O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e continuar comigo no canal A Chave Mestra, o canal que te mostra o mundo com outros olhos. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.